ainda depois de criada, a lei de cotas pode sofrer algum retrocesso. É que está prevista para este ano a revisão do benefício. Este é um dos temas da minha conversa com o jurista e presidente do EBDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, doutor Quioche, um prazer conversar com o senhor. E aí, Viviane, tudo bem? Doutor Quioche, muitos parlamentares aí estão preocupados e com receio em colocar em debate no Congresso a revisão da lei de cotas, né? Eles temem que com o governo que está aí haja retrocesso. Na verdade, são mais de 67 projetos de lei no Congresso sobre o assunto. Mais de 30 querem barrar aí o acesso especial. Eu queria primeiro que o senhor fizesse aí uma revisão desses 10 anos de lei de cotas no Brasil. E se houver uma revisão, o que diz a lei sobre essa revisão? Quem faz essa revisão? Perde vigência se não houver essa revisão, doutor Quioche? Olha, essa lei, além de prolixa, confusa, de difícil execução, ela contém várias inconstitucionalidades. Estou me referindo à Lei 12.711, de 2012. O artigo 1º começa dizendo que fica reservado 50% das vagas das universidades federais para egressos do ensino médio oficial. Já vem a primeira discriminação. Então, quem fez o ensino médio no estabelecimento particular não tem cota. Isso é inconstitucional. E depois continua. Desses 50% destinados a egressos de ensino médio oficial, 50% deverão ser destinados a familiares pobres, que ganham de 1 a 1,5 salário. Só que esses devem ser recrutados entre contingentes autodeclarados: preto, pardo, índio e deficientes. Agora, a lei não diz se é deficiente físico ou é deficiente mental, entendeu? Então, começa outra discriminação. Quer dizer, o branco ficou de fora. Então, só negros, pardos, índios e deficientes. Eu acho que isso daí é uma própria discriminação racial, entendeu? Então, os negros, pardos e índios estão equiparados aí aos deficientes, que não se sabe se é físico, que seria um mal menor, ou deficiente mental. Isso, em outras palavras, quer dizer que preto, pardo e índio, ele tem uma capacidade intelectual, capacidade de apreensão das coisas bem menor do que o branco. Então, para manter a paridade nas vagas oficiais das universidades federais, precisa ter uma ajudazinha, entendeu? Então, precisa ter uma cota. Só que essa lei é tão confusa que ele diz que tem que ser proporcional à quantidade de negros, pardos e índios e deficientes, segundo os dados demográficos, entendeu? Então, se a quantidade de preto for maior do que de índio, então vai ter mais preto do que índio, e assim por diante. Isso é um cálculo muito difícil de fazer, né? E depois vem uma discriminação, porque a Constituição, quando fala que é proibida a discriminação racial, por cor, religião, sexo, está falando de uma forma genérica. Então, a discriminação positiva ou negativa é inconstitucional. Entendeu? Agora, isso daí também é um caput de minúcia para essas pessoas, pretas, pardas e índios, porque dá a entender que eles são pessoas fora do padrão normal. Então, que precisa ter um empurrãozinho para ter acesso às vagas nas universidades. Isso é muito ruim, entendeu? Agora, a verdade é que o Supremo Tribunal Federal, no começo da lei, logo em 2012, declarou que as cotas seriam constitucionais. Agora, eu não sei que posição tomaria o Supremo Tribunal Federal, depois de 10 anos de vigência, vendo todas essas dificuldades, essas brigas, né?
Como é que você vai avaliar se a pessoa fraudou ou não quando se diz, declarou fez uma autodeclaração de que ele é preto, ou é negro, ou é pardo, entendeu? Então, perícia também vai ser muito difícil, porque a sociedade brasileira está em processo de miscigenação constante. Então, os fenotipos vão variando, né? Características físicas vão variando, né? Tem algumas pessoas que são descendentes de negro que, pela cor da pele, você não consegue identificar coisa nenhuma, entendeu? Então, fica difícil. Então, essa lei deveria realmente ser modificada. Então, nesse sentido, você disse que tem mais de 300 projetos, né? Vamos nos referir a dois deles, né? Um projeto é do deputado Kim Kataguiri, não é? Que ele acaba com cota racial. Ele diz que todo aquele que for pobre, então ele tem o direito de disputar essas vagas. E, no mesmo sentido, também a proposta da deputada Daiane Pimentel, não é? Que destina apenas às pessoas pobres. Agora, não há lei perfeita. Como é que você vai definir quem é pobre e quem não é? Em termos de salário mínimo, aqui o projeto não fala em salário mínimo, fala exclusivamente para estudar de baixa renda, e não define, entendeu? Então, a discussão vai continuar, não é? Agora, o grande problema, Viviane, é que essa diferença existe por causa da política econômica do país, que mantém essa desigualdade social, desigualdade econômica, né? Né? É que nem a Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil, né? Então, não, estamos injetando aí 41 bilhões aí para... você primeiro cria desigualdade, depois você vai tentar igualar os desiguais, né? Então, isso daí é meio esquisito. O certo seria atacar a causa, né? E acabar com a pobreza, né? Mas isso ninguém quer fazer, né? Ninguém quer fazer, porque a pobreza, afinal de contas, é a matéria-prima dos políticos, né? Doutor Quioche, aproveitar aí que o senhor citou aí a PEC Kamikaze, na época ali que foi aprovado no Senado, a gente chegou a comentar aqui no NGT Notícias, e agora aprovado aí, então, pela Câmara dos Deputados, a PEC Kamikaze, essa PEC dos benefícios, que prevê aí mais de 41 bilhões de reais a 3 meses das eleições em benefícios eleitorais, como Auxílio Brasil, Vale Gás, Auxílio Caminhoneiro, Vale Táxi. Na verdade, essa lei aí diz respeito a quantas leis a gente vê aí que diz respeito ao teto dos gastos, a própria lei eleitoral, que determina que em ano de eleição não pode haver criação de benefícios. Quantas leis, afinal, a PEC Kamikaze diz respeito, doutor Quioche? O que me assusta, Viviane, é a maneira como foi feito isso daí, essa PEC Kamikaze, né? É um PEC suicida. Agora, eles mexeram na Constituição, antes fizeram uma outra PEC, para instaurar o estado de emergência, né? Então, os constitucionalistas do governo e do Congresso não descobriram. O estado de emergência mudou de nome, chama-se estado de defesa. Está lá na Constituição, então não tinha que fazer outra PEC. E o segundo erro, o estado de emergência, defesa ou estado de sítio não se decreta através de PEC. A PEC, a Constituição, apenas prevê as hipóteses em que o chefe do executivo pode instaurar o estado de sítio, o estado de defesa, o estado de emergência. Nunca concretamente instaurar. Não fizeram isso. Então, aprovaram aquela PEC número 1, caracterizando o estado de emergência, que daria ensejo para uma outra PEC, que gastar fora do teto, fora das leis de responsabilidade fiscal, entendeu? Então, fizeram essa PEC kamikaze. Só que aí há uma contradição, porque diz o texto constitucional que, decretado o estado de emergência, estado de sítio, intervenção federal, não se pode mais discutir a alteração constitucional, não pode mais discutir PEC. É o que aconteceu no governo Michel Temer.
quando ele decretou a intervenção federal no estado, na segurança pública do estado do Rio, teve que parar a discussão da reforma da Previdência, entendeu? Então, tem mais isso daí. Agora, Auxílio Brasil, como todo mundo sabe, é um programa pré-existente, não está criando um novo programa, entendeu? Então, não há vedação da lei eleitoral, coisa nenhuma, porque é um programa que já existe. Então, bastaria uma providência legislativa ordinária para aumentar de 400 para 600, não precisa fazer PEC, entendeu? Então, essa PEC foi para, eventualmente, calçar o governante atual das possíveis acusações de ter furado o teto de gastos, que também é uma brincadeira, e também a lei de responsabilidade fiscal. Teto de gastos é uma brincadeira. Quando se discutiu, eu até brinquei lá com o senador Bernardo Cabral, ele insistia que não adianta contrariar que vai passar. Eu falei, vai passar toque de caixa, porque já está assegurada a garantia de não dar certo. Não deu outra, né? Ele achou gozada a expressão, né? Garantia de não dar certo. Como é possível? Será que o Brasil é o único país do mundo que fica estático durante 20 anos? Não nasce ninguém, as crianças não crescem, não há demanda de escola, não há demanda do SUS, entendeu? Não há demanda de creche. Claro, e mais isso, democratização cada vez maior da sociedade brasileira implica maior reivindicação. O povo começa a gritar, quero isso, quero aquilo. Quanto maior o nível de politização da sociedade, maior a reivindicação. O governo sabe disso, entendeu? Então, é por isso que tem que ficar mantendo bastante pobres aí para eles ir ter uma matéria-prima para trabalhar, entendeu? Na hora que acabar com os pobres, eu diria, pobre dos políticos, né? Eles não vão ter mais bandeira para ficar aí fazendo propaganda. Doutor, que eu acho mais um assunto, a escalada de violência e essa intolerância política acendeu um alerta no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes, que vai comandar a Justiça Eleitoral a partir de agosto, fez uma reunião com líderes de partidos políticos e realmente sentiu aí a preocupação dos líderes políticos quanto a essa polarização, principalmente depois do caso lá do militante do PT, que estava fazendo a festa de aniversário com o tema Lula e foi assassinado, trocou tiros, né, com um apoiador do presidente Bolsonaro. Na sua opinião, doutor Quioche, o ministro Alexandre de Moraes disse que o que pode ser feito de imediato é, no dia das eleições, proibir posse de arma. O que mais pode ser feito para evitar essa escalada de violência, hein, doutor Quioche? Pese o episódio lamentável que aconteceu, né? Eu acho que a mídia em geral está extrapolando um pouco, está politizando o assunto, né? Isso que aconteceu é o resultado da escalada da violência da sociedade brasileira como um todo. Todo dia está havendo assassinato. Está matando crianças, está matando mulheres, está matando homens, estão matando gays, estão matando religiosos, estão matando até magistrados, estão matando políticos, estão matando próprios soldados que, por sua vez, matam bandidos, entendeu? Então, isso é fruto de uma situação conjuntural, não é? Não se pode politizar o assunto, ficar falando toda hora, um bolsonarista matou um tesoureiro do PT. Por que bolsonarista? Por que não citar o nome do cara que ninguém sabe o nome do autor que cometeu assassinato, que é muito mais importante do que ficar adjetivando, né? Porque buscar a ideologia do autor do crime. Então, se alguém, um preto, um negro, assassina, ou uma pessoa preta, uma pessoa negra assassinou um branco, tal, não sei o quê, isso daí não é por aí, entendeu? Agora, de tanto as pessoas, inclusive autoridades, altas autoridades, ficar focando nisso, demonstrando preocupação, pode até servir de instrumento, de meio de inspiração para que outros crimes aconteçam.
há um ditado que diz: a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se você não tira isso da cabeça, fica toda hora falando, você pode até desencadear um movimento de assassinato com conotação política. Isso é muito ruim. Da mesma forma que foi ruim o ministro Fachin ficar fazendo comentários sobre a invasão do Capitólio, né? Isso daí pode cair na mente do bandido e procurar fazer a mesma coisa, né? Esse negócio é bom esquecer, né? Sem dúvida. Panos quentes, né, doutor Kiyoshi, que a É, temperatura dessas eleições já está muito alta. é verdade. Doutor Kiyoshi, queria muito agradecer sua presença aqui no LGT Notícias. Eu que agradeço, Viviane. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Harada, falando aqui no LGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!